Galerinha do primeiro, tudo bem com vocês? Saudades de todos. Espero que esteja todo mundo aí se mantendo em segurança, com saúde. A gente está num momento complicado, um momento de alguns sacrifícios aí, mas eu espero que todo mundo aí esteja se cuidando. Pessoal, continuando aí nossa apostila de número 3, né, o capítulo 8, parte A. Hoje a gente vai falar sobre, entrando na aula de número 22, a gente vai falar sobre as eras geológicas, tá? O que a gente já conversou inicialmente sobre a questão, as questões iniciais relacionadas à geologia, que é o que a gente vai estudar agora na apostila 3. Já citei para vocês as camadas da Terra, já falamos do núcleo, do manto, da litosfera, já falamos aí dos tipos de rochas que nós temos, as sedimentares, as magmáticas e as metamórficas. Já falamos das três principais estruturas geológicas, né, que nós temos formando aí a litosfera terrestre, a camada rochosa da Terra. Quais são essas três estruturas geológicas? Nós temos aí os chamados escudos cristalinos, nós temos as chamadas bacias sedimentares e nós temos os chamados dobramentos modernos. Lembrando, já digo de antemão, dobramentos modernos nós não temos no território brasileiro, pessoal. Por quê? Porque nós estamos no centro de uma placa tectônica. Dobramentos modernos a gente só vai encontrar em regiões de encontros entre duas ou mais placas tectônicas. Vamos falar um pouquinho agora sobre as eras geológicas aí. No caso, primeiro de tudo, como assim eras geológicas, pessoal? O que eu estou querendo dizer com isso? Qual que é a questão? A gente sabe que através do estudo do que a gente chama de carbono 14, você observando aí justamente as rochas, tá? A gente consegue estabelecer aí diferentes períodos de formação de rochas na história da Terra. A gente sabe que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. E estudando rochas e fósseis, a gente consegue reconstruir a história geológica da Terra. Tá? No caso aí, dividindo essa história geológica no que a gente pode chamar de eras, né? Sendo que as eras são divididas em períodos e assim por diante. Assim você tem cada vez mais, né, dependendo do foco que você vai observando, você vai diminuindo aí, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Diminuindo a escala, né? Você sai você primeiro começa nas eras, depois você passa para os períodos, depois você vai para as épocas, depois você passa para as idades, né? Então, no caso, o que a gente está observando? O que a gente vai estudar hoje? A gente vai estudar a história do planeta Terra, reconstruir a história geológica do planeta Terra, justamente sabendo que essa história ela foi aí contada através de estudos e observações de rochas e de fósseis, tá? Então, eras geológicas, o estudo das rochas e dos fósseis possibilita a reconstrução da história da Terra, que pode ser dividida em eras e períodos, tá? A gente poderia estudar mais para frente também, além das eras e dos períodos, a gente estudar as épocas e as idades. Sim, pessoal, mas as idades, inclusive, aí a gente já começa a pensar mais em história moderna mesmo, né? Quando a gente história antiga e moderna, né? Quando a gente estuda a idade antiga, a idade média, a idade moderna, a idade contemporânea e assim por diante, né? A gente vai estar estudando, vai dar uma observação maior aqui a eras e em alguns casos a gente vai falar de períodos, tá? Principalmente no caso da atual das nossas eras geológicas, que é a era Cenozoica no caso. Mas vamos lá. Começando, pessoal. Primeira era geológica que a gente observa, o pré-cambriano. Lembrando, pessoal, que o planeta Terra acredita-se que ele tenha 4,5 bilhões de anos, tá? Desses 4,5 bilhões de anos, pessoal, 4 bilhões de anos tiveram dentro aí do período que a gente chama de pré-cambriano, tá? Ou seja, a maior parte do tempo das eras geológicas, né, a era geológica que teve mais tempo entre todas no planeta Terra foi a era pré-cambriana. O que a gente tem em termos de formação na era pré-cambriana no planeta Terra? Formação de jazidas minerais, formação dos primeiros escudos cristalinos e das primeiras rochas metamórficas. Aqui uma coisa está relacionada com a outra, né, pessoal? Que a gente sabe que é justamente nos escudos cristalinos que a gente vai encontrar a maior parte dos minerais que nós temos, principalmente aqueles minerais que a gente chama de minerais metálicos, que são minerais aí muito usados na indústria siderúrgica, metalúrgica, indústria de automóveis, indústria de equipamentos, indústria de base. Que principalmente aí a gente cita o minério de ferro, a gente pode citar a bauxita, o manganês, a gente pode citar o ouro, tá? Que são aí minerais metálicos. Por último, lembrar também, nessa era pré-cambriana, nós tivemos o resfriamento da Terra e a formação das primeiras rochas
magmáticas. Nós sabemos muito bem, pessoal, que o planeta Terra ele passa por períodos aí, por eras que a gente chama também de eras climáticas no caso, né? Nós temos eras de glaciações, temos eras no caso onde a temperatura esquenta. No caso, a gente teve durante o período pré-cambriano, inicialmente, evidentemente, uma temperatura muito alta no planeta Terra, pois estavam se formando aí as placas tectônicas, estavam se chocando e várias rochas estavam se formando. Só que aí, depois de um período, a gente tem justamente o resfriamento da temperatura da Terra e a gente começa a ter a formação das rochas magmáticas, né? Aquelas rochas aí que surgem justamente com o resfriamento do magma encontrado aí nos encontrado nos que a gente encontra no manto no manto do no interior dos vulcões. Continuando, pessoal, em termos de Brasil, formação do embasamento cristalino brasileiro. A gente sabe que boa parte a gente vai estudar mais para frente, tá? Mas da estrutura geológica brasileira, mais ou menos 36% da estrutura geológica brasileira é formada por escudos cristalinos, que é um dos três tipos aí justamente um dos três tipos de estrutura geológica que nós já estudamos. Após a era pré-cambriana, a gente entra na era paleozoica, tá? Que vai durar de 542 a 251 milhões de anos atrás, tá? Foi uma era aí que a gente teve a formação das primeiras bacias carboníferas, ou seja, a gente começou a ter, pessoal, aqui nesse momento, o início aí da presença de bacias sedimentares, ou seja, né, daquele tipo de estrutura geológica onde a gente tem aí a formação principalmente de um tipo de relevo, de um tipo de estrutura de relevo formada através do acúmulo de sedimentos, às vezes em regiões planas, em regiões de depressão. Então foi justamente na formação, no período paleozoico que a gente teve início justamente aí a estruturação das bacias sedimentares e, consequentemente, a estruturação justamente dos combustíveis fósseis, como por exemplo as bacias de carvão mineral. Tá? A gente tem glaciação no hemisfério sul, processos de glaciação abaixo da linha do Equador, ocorrendo na era paleozoica. Eu diria que o mais importante é vocês guardarem as formações de bacias carboníferas, que basicamente é a mesma coisa aí que a gente falar que a gente tem a primeira formação aí de bacias sedimentares no mundo, tá? No Brasil, pessoal, evidentemente a gente vai ter formação aí de bacias sedimentares, formação das bacias sedimentares do Rio Paraná e do Rio São Francisco, a formação de carvão e xisto betuminoso, carvão mineral e o xisto betuminoso, que são justamente combustíveis fósseis encontrados aí em regiões de bacias sedimentares, que é o que a gente destaca principalmente na era paleozoica. Era pré-cambriana, a gente lembra da formação dos escudos cristalinos. Da era paleozoica, a gente já vai lembrar aí no caso da formação principalmente das bacias sedimentares. Na era mesozoica, pessoal, início da deriva continental, a gente vai estudar daqui para frente, nas próximas aulas, que o que a gente que acontece? Devido ao movimento das placas tectônicas há milhões de anos atrás, o que a gente tem? A gente tem um grande continente formado pela junção de todos os continentes, que é o que a gente chama de Pangeia. O que é a deriva continental? Com o tempo, com a movimentação das placas tectônicas, no caso aí, os continentes foram se separando até nem dar a configuração que nós conhecemos nos dias de hoje, tá? O início da deriva continental, ou seja, o início aí do movimento dos continentes para eles ficarem basicamente na configuração que eles estão hoje, evidentemente que demorou milhões e milhões de anos para esse movimento acontecer, né? Mas o início dele se deu dentro da era mesozoica, no caso, a penúltima das eras geológicas aí. Era mesozoica que durou de 251 a 70 milhões de anos atrás. O início da deriva continental e a gente tem aí a formação das bacias petrolíferas. Percebam como o petróleo, que é um combustível fóssil, assim como o carvão e o xisto, ele demorou mais para ser formado do que o carvão e o xisto, tá? O que vai explicar, entre outras razões, porque o petróleo ele tem um índice de geração de energia muito maior do que o carvão e o xisto, que vamos dizer assim que são combustíveis fósseis mais simples, tá? Evidentemente que a química pode ajudar aí a explicar isso para vocês. No Brasil, a gente teve a formação de bacias petrolíferas, assim como a gente teve no resto do mundo, e a origem do chamado solo de terra roxa no sul do Brasil, que é um dos solos aí, justamente um dos solos mais
férteis que a gente tem dentro do território brasileiro, que ele foi formado justamente através aí de derramamento basáltico, né? O basalto é uma rocha magmática que ela se forma justamente com resfriamento aí de atividade vulcânica, resfriamento do manto. A gente teve isso no sul do Brasil e teve a observação justamente aí no sul do Brasil por conta aí dessa concentração de rochas magmáticas ricas em basalto, a gente teve um tipo de rocha, um tipo de solo extremamente rico chamado solo de terra roxa no sul do Brasil. Pessoal, era Cenozoica, teoricamente a era que nós estamos atualmente, tá? Eu falo teoricamente porque já existem cientistas atualmente propondo aí que a gente acabe adotando, a gente adote no caso aí uma nova era na atualidade, tá? Mas isso a gente vai conversar daqui a pouquinho. Era Cenozoica, pessoal, ela sem dúvida nenhuma é uma das mais importantes para a gente, né? Primeiro porque teoricamente é a que nós estamos, de 70 milhões de anos atrás até hoje, tá? A gente tem mais ou menos há 350 mil anos atrás o aparecimento do homem no planeta Terra, da espécie Homo sapiens, tá? Há 350 mil anos atrás, no continente africano, dentro do período quaternário, né? Portanto, observem que de fato aí talvez seja a mais das importantes, a mais importante das eras geológicas que nós temos para estudar no caso, tá? Uma pequena curiosidade, pessoal. Percebam que, né, se a gente for imaginar aí que nós temos 4,5 bilhões de anos de história geológica e o Homo sapiens surgiu apenas 350 mil anos atrás, eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas existe uma escala que é feita que mostra que se a gente transformasse esses 4,5 bilhões de anos em um ano, se a gente encolhesse esses 4,5 bilhões de anos em um ano só, o ser humano iria surgir no dia 31 de dezembro para frente das 11 horas da noite, tá? Isso é uma escala aí, né? Só que ao invés de ser a escala cartográfica, onde a gente diminui a realidade e coloca no mapa, eu estou falando de uma escala de tempo para vocês, né? A gente transformar 4, 5 bilhões de anos, reduzir em um ano só. Se a gente for fazer essa escala, o ser humano ele vai surgir apenas no dia 31 de dezembro, depois das 11 horas da noite, tá? Ou seja, o nosso período dentro do planeta Terra teoricamente ele é um período muito recente, se a gente for pensar em termos de eras geológicas, tá? É interessante a gente notar isso. E mesmo assim, tá? Mesmo assim por ser mesmo sendo extremamente recente, já dá para a gente observar aí algumas mudanças muito drásticas na superfície terrestre devido à ação humana. Tá? E é justamente por isso que daqui a pouco a gente vai estudar que existem aí alguns cientistas propondo que a gente comece, no caso aí, a pensar numa nova era geológica. Mas a gente já chega aí nisso. As eras cenozoicas, era cenozoica, pessoal, dois períodos, terciário e quaternário. É a única das eras que eu gostaria que vocês, por favor, dividissem aqui, lembrassem justamente em separado do que aconteceu em cada uma delas, tá? Era terciária, formação dos dobramentos modernos, as grandes cadeias montanhosas através do encontro de placas tectônicas. Período quaternário, ocorrência das glaciações e configuração atual dos continentes e oceanos. Né? A configuração atual, a gente sabe que ela iniciou-se com a deriva continental no período Mesozoico e só foi terminar no período quaternário, da era Cenozoica, portanto, muito tempo depois, né? Milhões e milhões de anos depois, né, os continentes chegaram à configuração que nós temos hoje. É da mesma forma que daqui a milhões e milhões de anos os continentes vão estar numa configuração completamente diferente das que nós temos hoje. Mas isso é assunto para a próxima aula. Então era Cenozoica, período terciário, formação dos dobramentos modernos, período quaternário, ocorrência das glaciações. Né? Estima-se que a última glaciação humana terminou aí a coisa de 20 mil anos atrás, portanto não faz muito tempo, tá? Que encerrou-se a última glaciação do planeta Terra. Uh, e no período quaternário a gente também tem a configuração atual dos continentes. No Brasil, pessoal, no período terciário, processo de sedimentação da bacia amazônica e do litoral brasileiro, formação de barreiras, né? A gente tem justamente aí no território brasileiro a finalização de um processo de sedimentação tanto da bacia amazônica, da bacia do rio Amazonas, como no caso da região litoral brasileiro, que a gente encontra também uma grande bacia sedimentar no litoral brasileiro, onde existe justamente a região que nós chamamos de planície litorânea, né?
Isso no período terciário. No período quaternário, a gente tem a formação aí do Pantanal, da planície do Pantanal, planície alagadiça do Pantanal, a planície costeira, que eu já citei para vocês que tinha começado aqui a se formar no período terciário, e a várzea do rio Amazonas, a várzea amazônica. Pessoal, tudo isso aqui, o que é mais importante vocês guardarem, tá? Lembra que na pré-cambriana foram formadas as primeiras jazidas minerais através dos escudos cristalinos. Lembrar que na Paleozoica começaram a se formar as bacias de carvão, as bacias carboníferas. Lembrar que na Mesozoica a gente teve o início da formação da deriva continental e a formação das bacias de petróleo. Tá? E da Cenozoica, a gente precisa lembrar que no período terciário a gente tem a formação de dobramentos modernos e no quaternário nós temos o aparecimento do Homo sapiens, a ocorrência de período de glaciação e a configuração atual que nós temos aí dos continentes e oceanos, que é a que a gente observa nos dias de hoje. Beleza, pessoal? Tá? Essas são as eras geológicas. Tá? Em termos de período, eu só vou querer que vocês guardem realmente a diferenciação do terciário para o quaternário, certo? Pessoal, vamos para os exercícios. A gente vai ler um textinho rapidamente agora, tá? Inicialmente, desculpa, deixa eu só responder a questão número 1 antes da gente ler o texto. Alguns filmes de ficção científica apresentam um homem primitivo compartilhando a superfície terrestre com os dinossauros. Consultando a escala geológica do tempo, comente se isso foi possível. Pessoal, evidentemente que não, porque nós só fomos aparecer, no caso, a gente só foi aparecer, o ser humano, ele só foi aparecer, ele só foi surgir no planeta Terra no período quaternário da era Cenozoica, enquanto os dinossauros eles foram extintos no período Mesozoico, no período anterior, tá? É só você lembrar que no período Cenozoico a gente começa a ter a formação de jazidas de petróleo. Isso tem um pouco a ver justamente aí com a sedimentação dos fósseis desses dinossauros em regiões oceânicas. Então, de acordo com a escala geológica do tempo, os dinossauros viveram no período Mesozoico. Esse período se caracteriza-se pelo início da deriva continental e pelo surgimento dos mamíferos, aves e répteis gigantescos, como os dinossauros, seguido do declínio dos últimos. O aparecimento do homem, por sua vez, só aconteceu no período quaternário, caracterizado pela ocorrência de glaciações e pela configuração atual dos continentes e oceanos. Ou seja, filmes que retratam homens e dinossauros no mesmo ponto, evidentemente, não são possíveis. Vamos agora ler o texto aí para responder as questões 2, 3, 4 e 5. Estudos apontam que a ação do homem inicia nova época geológica. Cientistas chamam a fase de Antropoceno, que teria começado com a Revolução Industrial. Olha que interessante, o Antropoceno. O impacto provocado pelo homem no planeta tem sido tão extenso que teria iniciado uma nova época geológica já chamada de Antropoceno. A ideia, lançada em 2000 por um vencedor do Prêmio Nobel, ganhou força nesse ano com a publicação de 2 artigos científicos que pedem o reconhecimento dessa mudança. Oficialmente, vive-se uma época chamada Holoceno, que começou há 11.750 anos atrás com uma série de mudanças climáticas e o fim de uma era glacial. Porém, geólogos propõem que a Revolução Industrial no século XVIII, lá por volta de 1750, teve impactos profundos no planeta e pedem o reconhecimento oficial do Antropoceno pela Comissão Internacional de Estratigrafia. Os principais sinais são o aumento da temperatura média global, transformações em padrões de erosão e sedimentação no ciclo do carbono e acidificação dos oceanos, afirmam os especialistas Jan Zalaziewski, Mark Williams, da Universidade de Leicester, na Grã-Bretanha, na última edição da revista GSA Today, da Sociedade Geológica Americana. Eles também lembram a crescente taxa de extinção de plantas e animais e o trânsito de espécies exóticas pelo mundo, de forma deliberada ou ocidental. Essas mudanças têm deixado marcas em camadas sedimentares que serão facilmente identificadas no futuro, tal como os geólogos contemporâneos observam camadas antigas para estabelecer outros períodos da história. Ou seja, o que os caras estão falando? Eles estão falando que já dá para você observar nas rochas de hoje características que no caso desgastes e características de rochas que se iniciaram através da Revolução Industrial. Tá? Portanto, você já tem hoje
vamos dizer assim, impresso nas rochas, impresso na litosfera do planeta Terra, você já tem a marca humana. Tá? E teoricamente isso teria que dar início a uma nova era geológica. Até porque futuramente os cientistas, os geólogos vão reconhecer, né, justamente essas novas marcas, né, que o ser humano anda deixando aí na litosfera terrestre desde a primeira revolução industrial. As mudanças levam ao sinal estratigráfico significativo. A camada que está sendo formada agora carregará um sinal distinto, comparável àqueles do passado. Outro artigo publicado na revista Soil Science toca apenas na infertilidade do solo para defender o antropoceno. Segundo o cientista Daniel Richard, da Universidade de Duke, dos Estados Unidos, o fato se torna uma grande questão científica e política quando mais da metade do solo terrestre é usado de forma exploradora pelo homem. Olha outro fato aí que pode ajudar justamente aí os cientistas a ajudarem a questão, a aceitarem o antropoceno enquanto uma nova era geológica. Argumentação: a história da Terra conta com cerca de 4,5 bilhões de anos e é dividida em éons, eras, períodos e finalmente épocas. Evidências geológicas mostram que nos primeiros 2.000 a 3.000 anos do Holoceno, a temperatura e o nível dos oceanos subiram num primeiro momento e depois se estabilizaram, no mais longo período interglacial dos últimos 250 mil anos. O químico Paul J. Crutzen, do Instituto Max Planck na Alemanha e vencedor do Nobel Químico de 1995, foi o primeiro a defender abertamente a época antropocêntrica, né? Antropo significa homem, como vocês sabem, e a Revolução Industrial como um marco, uma vez que a influência humana se tornou evidente desde então. Em um artigo publicado no boletim do Programa Internacional Geosfera-Biosfera, Crutzen defendeu sua tese ao dizer que a taxa de urbanização aumentou 10 vezes no último século e que em algumas gerações a humanidade extinguirá os combustíveis fósseis gerados ao longo das últimas centenas de milhões de anos. Ou seja, a gente vai extinguir aí algo que foi construído antes da era Cenozoica, lá na era Mesozoica, né? O texto de o texto teve repercussão quase imediata entre os geólogos. O cientista Andrew Gale, da Universidade de Portsmouth, membro da Sociedade Geológica de Londres, disse ao jornal The Times que concorda com o argumento do químico e de seus colegas geólogos. Segundo ele, as atividades humanas tornaram-se a principal força por trás das grandes mudanças na topografia e no clima. Segundo ele, você não pode ter 6,5 bilhões de pessoas morando em um planeta do tamanho do nosso e explorar cada recurso possível sem provocar gigantescas alterações nos ambientes físico, químico e biológico, que estarão refletidas de forma dramática em nosso registro geológico. Interessante o texto, né? Então vamos lá. Pois, segundo o texto, alguns cientistas propõem o término do Holoceno e o início de uma nova época geológica denominada Antropoceno. Segundo eles, quais os principais sinais que justificam a mudança? Né? O texto assinala os dois. Não, peraí um segundinho. De acordo com. Então, pessoal. Não é nenhuma dessas respostas aqui, tá? Mas eu vou responder para vocês. Evidentemente, o que está sendo dito no texto, pessoal? Está sendo dito no texto que o ser humano, desde principalmente aí da Revolução Industrial no século XVIII, vem imprimindo suas marcas na estrutura geológica da Terra. Portanto, seria aceitável que a gente começasse a imaginar justamente uma nova era, no caso, aí, uma nova época para a gente explicar as eras geológicas da Terra, e essa nova era ela seria chamada justamente aí de Antropoceno, né? Não, é isso mesmo. O texto assinala as duas principais características denominado Holoceno, mudanças climáticas e o fim da era glacial. 3. Desculpa, pessoal, agora eu vi o meu erro. O texto afirma que oficialmente vivemos uma época. Agora eu estou lendo a 2, eu estava lendo a 3. Vivemos uma época denominada Holoceno. Quais fatos marcaram o início dessa época? E sim, mudanças climáticas e o fim da era glacial.
Na 3, pessoal, a resposta aí que eu estava dando. Geólogos afirmam que com a Revolução Industrial, consequentemente com a maior atuação do homem na natureza, a Terra sofreu impactos profundos, com sinais como o aumento da temperatura média global, transformações em padrão de erosão e sedimentação no ciclo de carbono e a acidificação dos oceanos, né? O que justificaria justamente a adoção de uma nova época geológica chamada de Antropoceno. Na 4. O texto afirma que essas mudanças têm deixado marcas em camadas sedimentares que serão facilmente identificadas no futuro. Que tipo de marcas as camadas sedimentares indicarão aos pesquisadores do futuro que houve profundas mudanças geológicas a partir da Revolução Industrial? Podemos identificar as marcas deixadas pela crescente taxa de extinção de plantas e animais e o trânsito de espécies exóticas pelo mundo, de forma deliberada ou acidental. Essas mudanças deixam marcas em camadas sedimentares que poderão ser identificadas no futuro. 5. A partir da análise das afirmações, comente como os aspectos abordados vêm provocando alterações na topografia e no clima da Terra. Em algumas gerações, a humanidade extinguirá os combustíveis fósseis gerados ao longo das últimas centenas de milhões de anos. Combustíveis fósseis, pessoal, carvão mineral, xisto betuminoso e principalmente o petróleo e o gás natural são utilizados como fontes de energia no nosso mundo, né, através da queima deles, da combustão deles. Evidentemente que o uso excessivo de combustíveis fósseis aumenta a concentração de poluentes da atmosfera terrestre, o que influencia principalmente aí uma alteração no clima do planeta, né, o tal do aquecimento global. Aí na 2 ele fala, a taxa de urbanização aumentou 10 vezes no último século, né? Aí ele está afirmando aqui na resposta, a afirmação de que a taxa é importante porque a atuação do homem no planeta tem sido considerada como o principal fator por trás das grandes mudanças na topografia e no relevo. De acordo com Andrew Gale, a grande quantidade de pessoas, 6,5 bilhões, hoje já é quase 8, né, querendo explorar cada recurso existente, causa gigantescas alterações nos ambientes físico, químico e biológico. Beleza, pessoal? Muito obrigado.